Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. E como o samba, o lavajatismo agoniza, mas não morre. Depois dessa semana que o Dallagnol foi cassado, a gente teve hoje esse episódio aí, que abriu o dia, que é o afastamento do juiz Eduardo Apio, que tinha tomado o lugar do Moro e de outros substitutos na 13ª Vara de Curitiba. Eu só queria aqui, antes da gente continuar aqui nas apresentações, fazer um breve resumo do que se passou. Aparentemente não, o Eduardo Malucelli, que é genro e sócio do Sérgio Moro e filho do Marcelo Malucelli, que é um desembargador do TRF4, recebeu um telefonema de um suposto profissional da área de saúde do tribunal do TRF4, buscando informações sobre o pai. O TRF4 abriu um procedimento administrativo, já que esse servidor, esse funcionário público não existe. Houve uma investigação, o TRF4 partiu do princípio que o telefonema, a voz do telefonema era correspondente, muito parecida ao do juiz Eduardo Apio, pediu uma investigação à Polícia Federal. A Polícia Federal chegou à conclusão de que as vozes se parecem e o Tribunal Regional, a parte administrativa, resolveu tomar a decisão de afastar o juiz Eduardo Apio da 13ª Vara, de impedir que ele entre no tribunal e também de confiscar, de recolher, reter seus equipamentos celulares, de uso profissional, computador e tudo que ele estivesse usando que pertencesse ao tribunal. Ele tem 15 dias para dar uma resposta, se explicar, e também pode recorrer ao Conselho Nacional de Justiça e também ao STF, mas essa é a situação que vai se moldando nesse momento. O juiz Eduardo Apio, que estava avançando nas investigações em relação aos desmandos da Lava Jato, principalmente em relação às acusações do advogado Tacla Duran, que aí revelou várias denúncias, fez várias denúncias em relação à cobrança de propina e tais no entorno aí da força-tarefa da Lava Jato. Bem, se vocês sabem, a gente vai também discutir aqui o caso de racismo do Vídeo Júnior, a presença do Lula na reunião do G7 no Japão, mas obviamente eu queria complementar aqui os que dividem esse programa comigo, lembrando que o Política na Veia é um programa, uma parceria da Carta Capital com a TV GGN do Luiz Nassif e com Fora da Política Não Há Salvação do Cláudio Couto. Nassif, Cláudio Couto, bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Couto. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Nassif. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todo mundo aí que nos assiste. Bem, começando por aí, Nassif, como é que você recebeu esse episódio aí? Você acha que tem alguma chance do juiz Eduardo Apio obter uma vitória no CNJ ou no STF e retomar a posição na 13ª Vara de Curitiba? Ele anda em terreno minado, né? O TRF4 é um baluarte lavajatista, principalmente a 8ª turma, que é indecoroso, não tem outro termo. Você pega lá um dos membros da 8ª turma, esse Marcelo Malucelli, cujo filho é sócio do Sérgio Moro e da Rosângela no escritório de advocacia. O outro é irmão de um dos principais delegados da Lava Jato, o sujeito que levou o Lula, conduziu o Lula aqui em Congonhas, tentou sequestrar o Lula e tudo. E o terceiro é o Thompson Flores, lá que foi presidente do tribunal na época da Lava Jato, lá com uma posição parcialíssima, mas muito parcial. Muito parcial. Agora, em cima disso, o Eduardo Apio entrou, começou a abrir as gavetas lá, espalhou o pânico, mas nesse episódio aí ele foi imprudente. Né? O que tinha lá? Veio a informação de que o filho do Malucelli, que mandou prender o Tacla Duran para impedir o depoimento dele, veio a informação que um filho do Tacla Duran, do Malucelli era sócio, não só sócio, mas namora também a filha do Sérgio Moro e da Rosângela Moro. Né? Olha, para você. E daí ele liga para a pessoa para confirmar. E se faz passar por uma outra pessoa também. Você tem um diálogo, você tem um vídeo que foi divulgado. Que é uma imprudência, porque não é um papel de juízo fazer isso, e foi em terreno minado, né? Em terreno minado.
Então, ele foi afastado foi afastado durante um período, até que se prossigam as investigações. 15 dias. 15 dias, né? Mas é uma pena porque ele estava revisando, e abrindo as gavetas lá, né? Tem muita coisa, você tem desde a... Mas, por outro lado, você vê que lá em Brasília um juiz autorizou o Palocci a ter acesso aos trechos da Vaza Jato que falam sobre ele, sobre a delação dele também. E você tem o Supremo Tribunal Federal que está com o caso Sérgio Moro, não sei como é que fica o Deltan agora, que perde o foro privilegiado, né? Mas, agora, o TRF4, tudo bem, esse episódio aí é um episódio fora da curva, mas o TRF4 hoje é a pior imagem possível junto a todo o país. Eles têm os desembargadores sérios lá, que devem ser maioria, tudo, eles têm o dever aí de defender a imagem do TRF4 e impedir esse bloqueio dessa Lava Jato passada limpo aí, né? Bem, vamos só lembrar que, primeiro, que as fronteiras da República de Curitiba são muito maiores do que se imagina. Elas alcançam o Rio Grande do Sul, Brasília e outros rincões. Mas só lembrando o caso aqui da família Malucelli. O Eduardo, então, é genro e sócio do Moro. O Marcelo Malucelli, pai, foi aquele desembargador que, contrariando uma decisão do Supremo Tribunal, tentou manter a ordem de prisão do Tacla Duran, foi chamado às falas pelo Supremo, disse que a decisão não era nada daquilo e depois se declarou impedido. E depois, mais em seguida, diante desse episódio, entrou com essa representação contra o juiz Eduardo Apio. Eu queria perguntar só para o Cláudio Couto, obviamente, não se deve, se o juiz Apio cometeu essa imprudência, ele deve ser punido e deve responder da forma que a lei e as regras administrativas mandam. Mas a questão é a seguinte: a quantidade de medidas foram tomadas em relação a ele num ambiente, por exemplo, pensando em todos os desmandos que foram cometidos na 13ª Vara sobre o Moro e sobre a Gabriela Hart e outros episódios, não te parece excessiva demais e realmente não esconde isso que o Nassif quer dizer, que é um medo do que até onde a delação do Tacla Duran pode chegar, porque o TRF4, vamos lembrar, é parceiro do lavajatismo e da Força Tarefa de Curitiba. Se o Moro, o Dallagnol e o Carlos Fernando forem acusados de crimes mais graves, além do que estão sendo acusados agora na área criminal e civil, isso também vai acabar, de alguma forma, respingando no TRF4. Mas eu queria te ouvir, Paulo. Vamos lá, Sérgio. Eu acredito que, na realidade, o TRF4 ele já deu mostras seguidas, né, durante o período, digamos, áureo da Lava Jato, de como ele opera, né? Ele operou durante todo aquele momento como um tribunal que era uma extensão, quase que um puxadinho da 13ª Vara de Curitiba, se é que não era o inverso, né? A 13ª Vara de Curitiba era um puxadinho do TRF4, pelo menos aquela turma que revisava as decisões da Lava Jato, né? E mesmo quando houve aquela tentativa, né, de fazer uma censura ao Moro por conta do comportamento inadequado dele na condução da Lava Jato, por exemplo, na questão do grampo, né, ilegal, né, que ele próprio havia definido que não poderia acontecer mais, mas acabou acontecendo, e ele deu a público os áudios, né, envolvendo a presidente da República, na época, a presidente Dilma. Quando houve uma adesão de um desembargador para que ele fosse censurado, foi tudo no sentido oposto por parte de uma maioria. Ou seja, o tribunal agiu corporativamente nessa lógica de operar como puxadinho da Lava Jato. Então, seria estranho que a gente, nessa situação ainda por cima, né, em que me parece que, sendo comprovado que é de fato o áudio com a voz do juiz Apio, se efetivamente ele fez essa ligação, vamos dizer, você já tem um tribunal que tende a tomar decisões a favor da Lava Jato e dos lavajatistas. Se ainda o juiz que está tentando passar limpo isso comete um erro dessa magnitude, eu acho muito difícil que a situação fique boa para ele. Né? Claro, a gente precisa esperar aí o final. O problema é que a perícia ali numa escala de 0 a 4 estipula em 3 a similitude da voz da pessoa que telefonou com a voz do Apio,
o que parece indicar que, de fato, foi ele que fez essa ligação. E veja, de uma forma completamente desnecessária, né? Se ele queria checar efetivamente que era o celular do filho do desembargador, bastaria ligar e dizer, olha, aqui é o juiz Apio, né? Eu só estou querendo confirmar que esse telefone é do senhor, então pronto. Faria isso, resolveria o problema, podia ser a voz dele, mas ele não estava ali fazendo nenhuma ameaça velada, tentando ocultar nada. Ao inventar essa história, né, acaba complicando tudo, né? E pode pôr a perder justamente o trabalho que ele vinha fazendo, que era de corrigir os desmandos da Lava Jato, né? E veja, ele próprio nesses dias, numa entrevista, lembrou da teoria da árvore envenenada. Se ele tem um procedimento errado nesse momento, ele envenena o próprio processo que ele estava conduzindo. Então, é realmente uma situação lamentável. Agora, da onde não se esperava nada do ponto de vista de favorecer um esclarecimento, né, e uma correção dos rumos da Lava Jato, ainda dando razão, fica mais difícil ainda que as coisas não caminhem nessa direção. Então, eu sinceramente acho que o juiz Apio acabou se metendo numa confusão desnecessária, imprudente, como colocou aí o Nassif, né, e pode pôr a perder todo o trabalho que vinha fazendo. Deixa eu só trazer uma informação que nós temos na época lá, a maneira como foi constituída essa 8ª turma aí que analisou os processos da Lava Jato. Ali foi todo um procedimento, que você tinha os 3 desembargadores que iam compor a turma, um deles era garantista. Então, o tribunal, os colegas lá, as eleições internas lá, levaram esse desembargador garantista, que não ia garantir a unanimidade nos julgamentos, para uma outra área, deram um cargo aí para ele, e daí trouxeram o 3º desembargador lá, que eles foram responsáveis por um escândalo que foi o Sérgio Moro, o Dallagnol, para pegar o Lula num determinado procedimento lá que tinha ocorrido no governo Dilma. Então, eles não podiam colocar o Lula, porque o Lula não era mais presidente. Então, eles colocaram como início do suposto crime lá, 2009, que era Lula ainda. Mas o Moro não atentou que o Lula, com mais de 70 anos, você pegava o período do início da ação e você tinha umas contas que são feitas lá que permitiria ao Lula ser libertado. Então, ele precisava aumentar a pena. Daí vai para a 8ª turma. E a 8ª turma, o que faz? Isso aí o Flávio Dino, quando veio uma vez em São Paulo, me contou, ex-juiz federal, né? Você tinha umas 5 acusações contra o Lula. Cada acusação, você tem uma posologia, você tem lá os limites entre a pena máxima e a pena mínima. Então, estatisticamente, é impossível que 3 cabeças, trabalhando em 5 questões, cada qual com uma faixa de pena mínima e máxima, chegasse à mesma conclusão. Isso aí é estatisticamente impossível. Impossível. E chegaram à mesma conclusão, por quê? Porque se houvesse uma divergência, digamos, na pena, o Lula, os advogados poderiam entrar com um embargo de infringência, atrasando a prisão do Lula. Isso é escandaloso, é escandaloso. É uma manipulação explícita, né? Agora, essa manipulação explícita passou. Você teve eleição agora no TRF4, teve o novo presidente, não é alinhado a Lava Jato, tudo, mas você tem um espírito de corpo aí que é complicado também, né? Isso, você quer dizer, vão se proteger até onde for possível. Lembrando, Nassif, que essa pena que foi revisada pelo TRF4 é resultado de, na verdade, não uma análise com qualquer base jurídica ou técnica do Moro, foi justamente só para fazer uma piada de mau gosto. Ele resolveu dar 9 anos e meio para o Lula, a gente sabe por quê, né? Por causa da coisa dos dedos, né? Isso. 9 anos e meio. Ele só queria fazer isso e chegou a essa conclusão. E depois do TRF4, para o Lula não sair livre, acabou aumentando a pena para ele poder ir para a cadeia. Tem alguns comentários aqui. A Celi Bradbury. Depois da entrevista dele do Apio à Globo News, segunda tarde, tinha certeza de que algo lhe aconteceria. Lembrando que nessa entrevista também ele falou da senha, do Lula em 22, e aí se justificou. Ele estava na área previdenciária, que foi indignação, muito pessoal, que não tem nada a ver com o trabalho dele. A Lúcia Barroso. O afastamento do juiz Apio decepciona muito a população e nos faz perder a esperança quanto aos depoimentos esclarecedores de Tacla Duran.
Marcelo Lobo, Tacla Duran falando em breve, Moro tremendo de medo, o Lilo Moura Denilson, bem, ele elogia dizendo que com base nas preferências dele, entre aspas, o YouTube só empurra ele para Jovem Pan e para o UOL, e que ele ficou muito tempo aqui procurando essa live. Ainda bem, Lilo, o que você achou, continue aí, se inscreva nos canais que você vai acabar recebendo aí as mensagens das lives. E a Maria Lúcia, uma possibilidade do juiz Apio não só não voltar à vara, como o TRF4 acabar indicando para lá um juiz mais, vamos dizer assim, simpático a Lava Jato, ao lavajatismo. Você acha que esse processo em curso de revisão dos desmandos da Lava Jato, ele sofre um revés muito preocupante ou essa disputa ainda está em aberto? Olha, eu acho que o risco é grande. A gente vai depender de quem vier a ser indicado para o lugar dele, caso efetivamente ele seja substituído. A gente também tem que aguardar o que vai deliberar a instância superior aí, no caso disciplinar nessa situação, que vai ser o CNJ. Se o CNJ efetivamente mantiver o afastamento dele, até mesmo lhe aplicar alguma outra punição, e acho que é um caso preocupante, é um caso grave, me parece. Esse aí não me espantaria que houvesse uma punição por parte do CNJ, fique em aberto. E aí vai ser uma loteria, num certo sentido, precisa ver quem seria o juiz a assumir a cadeira do Apio nessa situação. E acho que põe sim em risco todo o processo que ele vinha fazendo até agora, inclusive coletar os depoimentos do Tacla Duran, que são tremendamente incômodos para o Moro, para aqueles que têm atuado junto com ele, com o Dallagnol. É uma situação muito complicada para os lavajatistas, essa que os depoimentos do Tacla Duran trazem à tona. Agora, se efetivamente ele for afastado, eu acho que o risco de voltar-se ao estágio anterior. Não exatamente o estágio anterior, do ponto de vista dos desmandos que a Lava Jato cometeu, na medida em que vários deles foram corrigidos depois por instâncias superiores, claro, para além do TRF4, mas do ponto de vista de também mostrar que esses desmandos têm que culminar na punição desses operadores da 13ª Vara de Curitiba, seja o Ministério Público, seja o então juiz Moro e a sua sucessora, a Gabriela Hart, nos abusos que cometeram. E aí tudo isso, claro, pode ser posto a perder. Não é à toa que a reação veio forte. Há ali um compadrio, há relações familiares, inclusive, envolvidas, como a gente está vendo aí, e a gente sabe que isso é muito forte no meio jurídico e particularmente nas instâncias do sistema de justiça, no judiciário e no Ministério Público. Não seria surpreendente realmente que uma reação viesse, e ainda criando, como diria o Tim Maia, dando motivo, aí fica mais complicado ainda. Nassif, a gente, quer dizer, eu queria obviamente ouvir sobre isso, mas eu queria também levantar um outro ponto. Na semana passada a gente estava aqui discutindo a decisão em relação ao Dallagnol, era ali muito fresca, a gente passou uma semana numa grande discussão entre advogados, entre especialistas aí em direito eleitoral, se foi uma decisão correta ou não. Eu queria te ouvir, que a gente não conversou sobre isso diretamente, não nesse programa. No fim, o que você achou da decisão do TSE em relação ao Dallagnol? Olha, nós entrevistamos o Pitininho, que é o advogado lá que atuou no caso. O Dallagnol, ele mentiu quando ele disse que havia uma probabilidade de crime. O cara que inventou a história, que você não precisa de provas, basta convicções, disse que lá só tinha convicções, não tinham provas. E os advogados mostraram aí que você tinha um conjunto enorme. Aí ele teve condenação lá do Conselho Nacional do Ministério Público, várias questões, eles esmiuçaram lá. Então, o próprio autor da lei da ficha limpa, que sempre foi defendida pela Lava Jato, disse que a decisão foi correta. Então, eu fui contra a lei da ficha limpa porque eu achei que ia ser utilizada politicamente, como foi, efetivamente. O Sarney utilizou contra o governador lá do Maranhão e depois quando ele foi para o Acre ou para o Amapá lá. Né? Mas se ela está em vigor e a própria Lava Jato era a favor da lei da ficha limpa, ela foi utilizada corretamente na cassação do Dallagnol. Né?
Concorda, Cláudio Couto? Concordo, né? Inclusive pelo fato de que, enfim, no caso eleitoral, é possível fazer uma interpretação um pouco mais ampla, né, da questão da responsabilidade. É diferente da esfera criminal, né? O Dallagnol está usando para se defender uma análise que valeria para a esfera criminal, ou seja, de que teria que ser muito restritiva a interpretação da corte do ponto de vista da sua culpabilidade, ou seja, já que o processo, na leitura do Dallagnol, não tinha ainda sido instaurado, né, esse processo administrativo que podia culminar em alguma penalidade, ou um dos 15, né, porque eram 15 processos administrativos, que o seu afastamento, digamos, aconteceu antes do jogo começar. A questão é, ele sabia que pelo menos um desses 15 seria instaurado, né, isso era líquido e certo, e, consequentemente, quando ele renuncia ao cargo de procurador, veja, muito antes do prazo necessário para ele entrar na disputa eleitoral, e aí, para quê, né, fazer isso tão cedo? Para que abrir mão do seu bom salário de procurador? Para fugir do processo, caramba. Claro. Essa é a única explicação, né? Ou seja, no caso eleitoral, você pode fazer uma interpretação mais ampla, e na medida que fica evidente a intenção de fugir do processo, não me parece que houve nenhum abuso do TSE, né, do TSE, perdão, do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Houve uma série de razoáveis, de gente muito razoável, ponderando numa direção, em outra, mas, enfim, coletando tudo, me parece que, primeiro, esse argumento de que justiça eleitoral e justiça criminal operam segundo lógicas distintas e que aí a maior restritividade num caso e a maior amplitude possível no outro vale, está posta. Né? Segundo, que ficou evidenciado o que ele pretendia. E aí eu colocaria até uma pitada de ironia, né? É interessante que o deputado Dallagnol certamente não passaria no crivo do procurador Dallagnol. Né? O rigor, né, da régua punitiva que ele adotava não o pouparia. E diria que ele estava tentando se evadir, era uma forma de um corrupto sair sair do processo. É isso que ele diria nos seus tempos de procurador. Só que é aquela coisa, né? Só vale para os outros, não vale para mim. E mesmo aqueles artistas aí que o cercaram, né? Bolsonaristas, né? Seja bolsonaristas, digamos, formais, seja bolsonaristas informais, como os membros do Partido Novo, que tiveram ali cercando o Dallagnol naquele evento, todos eles acham isso também, né? Corrupção tem que ser punida quando é do outro, quando é nossa, não precisa. Né? E aí, né, daí essa situação. Mas eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral agiu corretamente e tenho certeza absoluta de que isso não tem como ser revisado, absoluta mesmo, isso não tem como ser revisado no Supremo Tribunal Federal, mesmo porque além da sobreposição que a gente tem de pertencimento, né, de membros que estão num tribunal e que estão no outro, é muito claro que a decisão foi tomada corretamente. Talvez os dois da bancada bolsonarista no Supremo decidam em outra direção, mas o restante da corte deve decidir em desfavor do Dallagnol, certamente. Eu conversei... Diga, Nassif. Eu conversei com o Michel Saliba, lá, que foi o outro advogado aí da cassação do Dallagnol. O Saliba ele foi alvo de uma perseguição do Sérgio Moro quando começava a carreira lá, uma coisa indecente, que nós retratamos aí na nossa série sobre a Lava Jato lá do B. Ele era presidente da Ordem da OAB em Curitiba, entrou com uma reclamação contra o Sérgio Moro. Em represália, você tinha uma negociação na Bahia de debêntures da Eletrobras. E como ele tinha alguns ex-procuradores que trabalhavam no escritório dele, pediram um parecer para esses ex-procuradores, que deram parecer. Depois, o pessoal que estava tocando a ação na Bahia fez algum rolo qualquer, o Moro aproveitou e incluiu ele no rolo. Deixou ele preso 60 dias. Ele tinha um cunhado que trabalhava com ele que morreu tempos depois de depressão. E a perseguição foi tanta lá que ele teve que se mudar para Brasília. Bom, agora o que aconteceu? Quando o Dallagnol dá a senha de ataque a ele passou a sofrer ameaças por telefone, ameaças por redes sociais, carros a rondarem a casa dele, ameaças aos filhos dele. Ou seja, é o que ele falou. Ele falou, quando a gente enfrenta criminoso, você sabe a lógica do criminoso. Quando você enfrenta fanático, é uma loucura, porque tudo é possível. A mesma coisa os colegas aí que colocaram um alvo nas costas do Eduardo Apio, quando o Apio começou a atuar contra a Lava Jato, colegas que começaram a fazer acusações diretas a ele. Ele falava em Curitiba, que é a cidade mais nazista do país, que tem mais foco de nazismo. Ele falava, colocaram um alvo
nas minhas costas, né? Então, e agora, quando você... A gente fez ontem um xadrez aí sobre a indústria do compliance, tem muita coisa a ser revirada, né? Você pega esse escândalo da Ellen Grace aí com a Eletrobras, com compliance aí, que a indústria do compliance surge a partir da Lava Jato, ela monta na Eletrobras um projeto que ficou 4 vezes mais caro do que as denúncias apuradas, o escritório de advocacia americano terceirizando para escritórios brasileiros, e um dos escritórios brasileiros que recebeu 26 milhões, aí superfaturado, segundo o parecer do Tribunal de Contas, contratou o Antônio Fernando de Souza, Antônio não, como é que chama aquele? Carlos Fernando? O Carlos Fernando, que virou especialista em compliance. Então tem muita coisa ainda para... O Dallagnol tem que fuçar no Instituto Moody dele, o Sérgio Moro nesses contratos que ele andou fazendo aí, dinheiro mesmo, efetivamente, sabe? Esse é um ponto. Lembrando que, obviamente, ninguém esperava também que essa disputa fosse fácil, que você ia desmontar e revelar todas as entranhas dessa história rapidamente. Como a gente discutiu aqui, vários envolvidos, né? Tem outras instâncias de poder que não foram só coniventes, como foram parceiros, sócios desse poder do lavajatismo. Então, isso está em jogo. Agora, lembrando, o Supremo continua. O Supremo, por exemplo, já tem em mãos e pode fazer, caso o Fachin resolva tomar isso como uma missão, assim, se ele for incorporar um pouco do Alexandre de Moraes, vamos dizer assim, ele pode levar em frente, por exemplo, as investigações com o Taca Duran, convocar o Taca Duran, já que esse processo foi transferido, parte desse processo já foi transferido pelo APRO para o Supremo. Lembrando também que o TSE vai julgar o Moro, e vai julgar o Moro em dois pontos. Primeiro, é o fato de que ele usou recursos além do que poderia, porque ele primeiro se candidatou à presidência, recebeu mais dinheiro, e, portanto, depois usou isso para a campanha de senador, e, portanto, estabeleceu ali uma diferença, uma vantagem econômica em relação aos seus adversários. Outra questão se ele podia ou não ser candidato em Curitiba, já que ele se filiou à União Brasil de São Paulo, tentou ser candidato em São Paulo, o TRE barrou, em vez de recorrer ao TSE, ele desistiu e foi ser candidato em Curitiba. Isso me parece um ponto muito mais claro, até mais vamos dizer assim, mais do que o caso do Dallagnol. Me parece muito mais fácil analisar e fazer as pessoas entenderem o caso Moro do que o caso da Dallagnol. Então está em aberto, não é um jogo jogado ainda, mas será duro agora. Precisa saber se também outras instâncias, outras partes do poder, principalmente do Poder Judiciário, vão resolver enfrentar esses personagens que tanto mal fizeram. Lembrando também que o Supremo deve em breve julgar ou analisar o pedido aí para revisão dos acordos de leniência, embora o próprio governo federal, comandado pelo Lula, esteja reticente em relação à revisão aí dos acordos de leniência. Agora, me parece que, de qualquer forma, essa medida dá um pouco de fôlego aí, talvez reforce não a posição do Dallagnol, mas talvez reforce um pouco a posição do próprio Moro. A ver. Eu queria já passar aqui para outro assunto, depois eles podem voltar, obviamente todo mundo está aqui aberto a comentar o que quiser, também aqui de acordo com o que a gente for recebendo de pergunta, mas eu queria tratar desse caso do Vini Júnior, né? Não vou entrar em detalhes, todo mundo acompanhou, sabe bem o que aconteceu, o que vem acontecendo há muito tempo, mas eu queria ouvir, Cláudio Couto e Nassif, a posição de vocês, a opinião de vocês em relação à reação do governo brasileiro. Convocou a embaixadora para se explicar, se posicionou em relação a esse tema. Se foi importante, e se cabia ao governo brasileiro, neste episódio, tomar essa atitude. Couto e Nassif. Eu achei fantástico isso aí, viu? Eu achei fantástico. Uma defesa de um não apenas de um brasileiro, né, mas de um símbolo, que é o jogador negro brasileiro, né? E transformar realmente... E a Espanha, impressionante, a inoperância lá, a condescendência da Espanha e da Liga Espanhola com o racismo. Você vê, o maior patrocinador da Liga Espanhola é o Banco Santander. Não teve pressão lá em cima dos clientes do Santander? Você já tinha um histórico de agressões que só tomaram atitude quando virou uma questão diplomática.
Porque daí o que acontece? Espalhou no Brasil, o Santander sentiu, os negócios brasileiros devem ser muito mais rentáveis que os negócios espanhóis dele, sentiu a barra, pressionou, certamente pressionou do lado do patrocínio, e o governo espanhol já prendeu 4 pessoas que tinham simulado o enforcamento do Vini Júnior e mais 3 torcedores lá, né? Agora, a solidariedade entre jogadores é fantástica, né? A entrevista do técnico do Real Madrid foi fantástica, né? A imprensa espanhola, que coisa horrorosa, rapaz. Perguntando. Agora, assim, deixa eu só. Desculpa, você tocou num ponto importante. O Richarlison, obviamente, se posicionou. Mas você viu o Neymar? Não, parece que o Neymar se posicionou dessa vez. Pelo que eu vi noticiado, sim. Eu não vi qual foi a posição dele, mas vi que houve um posicionamento do Neymar. Ronaldo Fenômeno? Ronaldinho Gaúcho. Não sei dizer. Mas só queria dizer isso. Diga lá. Então agora virou. Até eu estava vendo ontem lá o presidente da CBF, rapaz, nossa, vai ter cada tipo, rapaz. Ele falando assim, você bate o olho e você não sabe. Ele falou, a CBF. Cuidado com a perspectiva lombrosiana, hein, Nassif? Eu não ia falar, mas é isso. Mas daí ele falou, a CBF foi a primeira a adotar. Eu acho que esse caso do Neymar é um divisor de águas, né? É um divisor de águas. O técnico... Neymar não, Vini Júnior. Vini Júnior. O técnico do Real Madrid, quando a imprensa começou a entrevistar, falou, não vim falar sobre futebol aqui, vim falar de coisa mais importante, né? Agora é interessante, porque o Vini Júnior tem traços negroides mais acentuados. Então ali o preconceito se manifestou. E daí quando você pega Neymar e outros aí, mas de qualquer modo a coragem dele, tudo aí, a maneira dele enfrentar, a altivez dele, acho que é um divisor de águas aí para o futebol mundial, né? A partir de agora não vai ser mais tolerado esse jogo de torcidas aí, esses preconceitos explícitos, né? O Kaká mandou, rapidinho, o Kaká mandou uma mensagem aqui só para lembrar que o Ronaldinho e o Neymar se manifestaram dessa vez. Como disse o Kaká que mandou é o nosso Kaká, não é o ex-jogador, né? Não o ex-jogador. Então tá bom. Não, eu concordo com tudo que o Nassif colocou aí agora. Eu acho que é isso mesmo, é um divisor de águas, acho que é uma postura muito importante. É muito louvável a posição que o Vini Júnior vem assumindo, porque ela é muito corajosa, né? Ele vem sendo alvo de uma perseguição absurda, que, claro, tem nele um símbolo, mas que mais do que ter um símbolo, é uma coisa pessoal de um nível de violência atroz, né? É muito difícil alguém conseguir enfrentar uma situação dessa tão direcionada, é uma coisa realmente massacrante. E a altivez com que ele vem lidando com isso é realmente algo notável, né? Algo realmente que não só merece elogio, mas surpreende, porque, veja, muita gente talvez não tivesse condições de enfrentar isso com essa mesma altivez. E não por demérito seu, porque não é fácil, porque é barra mesmo enfrentar uma situação como essa. E aí, eu acho que além disso, né, é importante ressaltar as responsabilidades, né? Você falou aí do patrocinador, você falou do Banco Santander, e esse presidente da Liga Espanhola, inclusive veio ao Brasil há um tempo atrás aí para tentar ensinar como se faz uma liga aqui para os nossos clubes, né? Ele é um cidadão que tem uma relação com a extrema-direita espanhola muito explícita, né? Ali no final dos anos 70, ele fez parte de um agrupamento neofascista que surgiu no final ali do governo Franco como uma tentativa de reviver o governo Franco, um agrupamento responsável por assassinatos políticos, inclusive. Ele era membro desse agrupamento, né? E numa entrevista relativamente recente, chegou a defender esse agrupamento, falou, as pessoas não sabem direito o que foi aquilo e tal. Sabem sim, tem crimes comprovados cometidos por esse agrupamento. E hoje apoia o partido atual da extrema-direita espanhola, que é o Vox, né? Ou seja, se estivesse no Brasil, certamente seria bolsonarista, a gente não precisa ter nenhuma dúvida a esse respeito, né? E esse cidadão, ele, na verdade, é um dos principais responsáveis por isso que está acontecendo. Porque, veja, medidas poderiam ter sido tomadas administrativamente no interior da Liga. Por que ele não tomou? Porque não se importa. Claro. Porque acha, na verdade, que a culpa é do Vinícius Júnior, como deixou claro. Porque, na verdade, se alinha ideologicamente aos racistas. Por isso. Né? Então, na verdade, há uma responsabilidade grande aí desse cidadão. Ele tem que ser chamado às falas. E acho que, nesse sentido, esse anúncio, né, que o Flávio Dino fez, que até podia tomar, dependendo da situação, medidas extraterritoriais, que acho que é um exagero, mas
que poderiam acontecer, por exemplo, para esse cidadão nunca mais entrar no país, né? Porque se vier aqui pode ser chamado às falas, né? Ou seja, persona não grata no país tem que ser um cidadão dessa natureza. Carlos Almeida achou uma jogada de mestre o Dino dizer isso. Ele lembra que a Espanha já aplicou isso no caso do Pinochet, né? Aliás, mas só se ele vier para o território, né? Só porque, território. enfim, se não vier, não Agora, tem como. Só um detalhe aqui sobre o Javier Tebas, que é esse presidente da Liga. Ele nasceu na Costa Rica. Na verdade, ele é uma espécie de careca do ABC, um neonazista boliviano, basicamente isso. O sujeito nasceu na Costa Rica e defende, se preocupa com a perda de identidade dos espanhóis. Ele já disse, se extrema-direita significa defender a união da Espanha, a vida e o modo católico, estou com esse grupo. Agora, esse mundo do futebol, cá para nós. Você começou na última década aí um combate ao crime organizado, um combate à lavagem de dinheiro, mas não tem nada mais sujo que esse mundo do futebol. Hein? Porque você tem um fator de lavagem de dinheiro aí, que é todo aquele mercado que você não tem uma fixação de preço objetiva, dá mais a lavagem de dinheiro. O mercado de arte claramente, você pega, por exemplo, o Serra tinha uma coleção de arte aqui na casa dele, fantástica. E o mercado de futebol, essas transações milionárias aí, dão muita margem para isso. E é interessante que o Ministério Público espanhol já pegou o ex-presidente do Barcelona por escândalos cometidos no Brasil. No Brasil, pela Globo. Pela Globo. Então, eles mandaram o material para cá, estava em plena Lava Jato, aquela parceria de Ministério Público com a Globo. Inicialmente, tinha uma investigação no Rio de Janeiro sobre a Globo, que uma juíza de primeira instância mandou brecar. A Espanha queria as informações aí do levantamento de um inquérito aqui do Ministério Público, uma juíza de primeira instância mandou brecar e eles não conseguiram derrubar a decisão de uma juíza de primeira instância. Ou seja, um poder, o Ministério Público, derrubou uma presidente da República, não conseguia derrubar uma decisão. Daí a Espanha levanta esse material, vem para cá, vai para o Rio de Janeiro e se perde. Ninguém sabe onde está esse material. E envolvia diretamente a Globo, porque, em geral, a Globo usava aquele que morreu aí, que era o laranja dela aí, que, aliás, foi preso nos Estados Unidos, foi torturado. O J. Ávila. Mas nesse episódio, especificamente, entrou um diretor de marketing lá meio novato, que a Globo atuou diretamente. Então, digamos, a denúncia pegava diretamente a Globo. E morreu. Tá em algum escaninho, em alguma gaveta lá de procuradores do Rio de Janeiro. Mas mostra que esse jogo... Eu tinha um amigo aí, presidente de banco, que tentou bancar patrocínio a um time de futebol aí no interior. E a ideia o que era? Revelar jogadores e vender. E é um cara que atua no mercado financeiro, já tem todas as tretas aí. Ele falou que não deu para continuar, porque é muito barra pesada. É muito barra pesada. Ele era amador. Agora, até o Brimo aí do Nassif, o Jamil Chad, tem um belo livro sobre isso, né? Aliás, o Jamil, ele conseguiu um milagre aí naquele período de investigação da Globo, de emplacar matérias no Estadão que passavam despercebidos do editor lá. Quem tinha olhos para ver, via as informações bem colocadas lá, né? Mas ele conseguiu lá, foi um feito jornalístico. Aí e teve esse trabalho do Andrew Jennings também, que é o jornalista. Sim, também. Mas faleceu faz pouco tempo. Agora você vê, você tem um americano que investiga isso tudo, que investigou a prisão, porque o FBI foi na Suíça e prendeu o pessoal da FIFA na Suíça. E ele tem um livro aí. Quem que comprou os direitos do livro aqui é a Editora Globo. Você viu o livro? Eu nunca vi o livro. Pois é. Agora, primeiro, é preciso ressaltar também a vergonhosa também a atuação do próprio Real Madrid. Demorou 3 dias para soltar uma nota de repúdio, e aí se reuniu agora. E segundo, você estava falando dessa história do futebol, e você, obviamente, lembra disso muito mais do que eu. Nos anos 90, quando você tinha o tal da terceira via, que você tinha aqui o PSDB, o que se dizia? Não, aqui vamos privatizar, vamos ter na mão do Estado as coisas importantes. Saúde, educação e tal. Bem, de lá para cá, onde é que o dinheiro entrou? Futebol
educação e saúde. Né? Essas são as 3 frentes, vamos dizer assim, de grande interesse do capital financeiro e desse capital também que se mistura com lavagem de dinheiro e tudo. Olha, veja aí, você tem cada vez mais times sendo comprados. Olha o que virou o futebol na Inglaterra, o que está acontecendo na França. E daí você tem a indústria de apostas aí, que é só máfia que toma conta, né? Agora, eles entraram no Brasil com tudo, hein? Entraram com tudo aí. Passaram a anunciar no Jornal Nacional, anunciar na Home. Eles são os principais anunciantes hoje de toda a transmissão esportiva no país. Ganharam um artigo do Nelson Mota de brinde lá, dizendo que era o setor mais policiado do planeta, mas vergonhoso. Todos aqueles argumentos que os bingos usavam aqui, e agora aparecendo manipulação de jogo, são máfias. Se você pega os grandes escândalos que surgem desde o Itamar, ocorre quando vem como é que chama? A GTEC, que era da máfia de Las Vegas. Ela vem aqui para implantar sistemas na Caixa Econômica, ainda com o Itamar. Daí, em seguida, você tem com o Fernando Henrique, continua esse escândalo. O Carlinhos Cachoeira, para enfrentar a máfia de Las Vegas, se junta à máfia espanhola em cima de jogo eletrônico também. Os bingos correndo solto por aí, comprando delegados e tudo, né? E daí, quando entra o governo Lula, o caso Valdomiro Diniz lá Carlinhos Cachoeira e máfia do jogo. A parceria com a Veja lá, todas aquelas capas da Veja lá, que Carlinhos Cachoeira e o Policarpo lá da Veja. Então, é uma área, lavagem de dinheiro, tráfico de droga, porque está tudo linkado, né? Doleiro, lavagem de dinheiro, tráfico. E o Brasil com uma condescendência a ponto do Haddad falar que espera cobrar impostos aí dos cassinos, ou seja, aceitando como legal uma atividade que é contra a saúde, abre espaço para lavagem de dinheiro. O país, a flexibilidade moral aqui ficou muito, muito flexível mesmo. Agora, só em relação específica à Espanha, que está se construindo um ambiente para a chegada desse Vox ao poder. Né? Isso não é, quer dizer, o caso do Vini Júnior é uma das expressões do que tem acontecido na Espanha, os vários processos de todo tipo. Recentemente você teve uma mudança na lei penal e eles saíram para a rua para defender a família, que é o discurso está aí muito, muito forte e se expressa, mas é isso. E tem enraizamento social, né? Não é um raio em céu azul isso. E nem é um fenômeno só eleitoral, né? Ele é um fenômeno social que se reflete eleitoralmente. Se a ditadura deixou órfãos, imagina o franquismo lá com todo mundo. E o tanto tempo que durou, Francisco. Claro. Não, e o PP, que era o partido, de certa maneira, vamos dizer, uma continuação mais atenuada do franquismo, já perdeu espaço, né? Já não tem mais nenhuma significação desse ponto de vista, porque há quem o faça de maneira muito mais efetiva. Aliás, Cláudio Couto, esse é o fenômeno que hoje ameaça a Europa. E, de certa forma, o Brasil repetiu isso. Não tem mais um centro-direito, uma direita moderada. Eles são hoje pautados por essa extremista esquerda. É o Chega que pauta o PSD em Portugal, é o Vox que pauta o PP na Espanha, é a Le Pen que hoje domina e provavelmente será a vencedora das próximas eleições na França, é o que aconteceu na Itália. Não existe mais. Eles não conseguem mais dar conta, oferecer para a sociedade uma alternativa para conter essa corrente. Hoje eles são pautados por essas forças que elas são, nessa altura, por enquanto, elas são muito mais, vamos dizer assim, elas gritam mais do que são representativas, mas é só um passo desse processo. Quanto mais espaço eles têm, mais representativos eles ficam até ganhar uma eleição, como tem acontecido em vários lugares. A gente teve aí o Lula também no G7, a gente também leu aí várias críticas feitas pela imprensa nacional, a participação do Lula, dizendo que o Lula perdeu mais uma oportunidade. A gente teve esse episódio lamentável do Zelensky, eu queria ouvi-los sobre isso. Quer dizer, o Zelensky primeiro disse que está indo para lá e gostaria de se reunir com o Lula. Pede uma reunião, desmarca o horário 3 vezes, não aparece, e no final diz que o Lula deve ter ficado desapontado. Cláudio Couto e Nassif. É um boçal, né? Eu acho que a palavra é essa. Né? Um chefe de Estado, né, que comete uma grosseria dessa, pode ser equiparado ao Bolsonaro, né, que chamou
o presidente português para um almoço e resolveu desmarcar em cima da hora porque não gostou dele ter se encontrado com o Lula. Né? É alguma coisa muito similar. Né? É claro que ele foi para lá, e até pela importância que tem o conflito entre a Rússia e a Ucrânia nesse momento no cenário internacional. Ele acabou se tornando o centro das atrações, não seria de se surpreender, mais ainda, considerando que a maior parte dos países que estavam ali são países que atuam de forma aliada nesse conflito, né, fornecendo armas, fornecendo uma série de insumos para a Ucrânia e se posicionando de maneira mais, eu diria, ativa em favor da Ucrânia no conflito. Estou falando dos países da OTAN, dos Estados Unidos maiormente. Então, claro que ele atraiu para si todas as atrações. Então, aquilo que poderia ter sido até um palco muito interessante para o Lula acabou sendo reduzido por conta dessa presença inesperada antes, né, do Zelensky na reunião. Agora, o Brasil, né, até por ter tentado se colocar aí como um possível mediador, tinha todo o interesse, entendo eu, em conversar com ele, já que ele estava lá. Né? Acho que até a certa reticência do Lula, num primeiro momento, não sei se dava a imaginar que ele, como um ator, como um comediante que apronta esse tipo de situação, poderia aprontar algo como aprontou, e daí tentar evitar esse encontro para não passar por um constrangimento como esse. Mas, enfim, se tornou inevitável, houve a solicitação, se oferecendo os horários, marcou para, no fim, o sujeito não comparecer. Né? É uma grosseria sem tamanho. Acho que o Lula se saiu muito bem diante disso, né? Teve uma postura muito sóbria, não inflou mais, e acho que o Zelensky, ao dar a declaração que deu, mostra a estatura, né? Mostra que, na realidade, se trata de um chefe de Estado de perfil medíocre, né, que até tem uma capacidade muito grande de dominar essas narrativas das mídias, né, inclusive por conta da sua própria formação como ator, né, em que ele pode ter um talento que talvez mereça ser reconhecido. Né, nunca assisti às séries dele na TV ucraniana para poder afirmar isso categoricamente, mas imagino que sim. E, enfim, soube utilizar isso a seu favor, né, mas cometendo essa grosseria. Agora, acho que o Brasil também não tinha muito que ficar se aventurando por essa seara, né? A gente não é uma potência militar, nós não estamos próximos à região do conflito, né? Nós não temos uma história de relação com esses países que justificasse entrar nesse processo como mediador, né? Acho que, na verdade, a gente mais passa uma situação daquele que está querendo entrar numa festa para a qual não foi convidado, né? De alguém que está, vamos dizer, querendo se arvorar numa posição para a qual não tem recursos de poder suficientes para entrar, do que propriamente ter essa capacidade. Acho que a gente poderia simplesmente ter mantido a neutralidade, a equidistância, ter colocado fora disso. Por quê? Porque os nossos ativos diplomáticos estão em outra esfera. Estão na esfera ambiental, estão na questão da produção de alimentos, né? Estão em outros âmbitos, né? Na discussão hemisférica, na discussão regional. É aí que a gente teria que focar, né? Mesmo na defesa de direitos humanos, e não tentar entrar aí de mediador num conflito, né, do outro lado do Atlântico, na Europa do Leste, né, em que está envolvendo, inclusive, uma potência nuclear. Acho que a gente não tem nada a ganhar com isso. Eu acho que tem duas coisas ali. Primeiro, a superficialidade das análises aqui da velha mídia, né? Dessa história do perdeu, ganhou. Porque o Lula, quando ele chega lá, ele é claro, eu não vi falar de guerra, porque isso aí eu tenho que tratar na ONU. Ele sempre foi a favor desse multilateralismo, não é no G7. Então, ele já deixou de lado, digamos, aquilo que era a pretensão do Zelensky aí de faturar em cima do encontro, em cima da guerra. Né? Mas você começa um processo de desconstrução do Zelensky. Sabe? Ontem, o Washington Post traz uma matéria grande aí mostrando que essa ideia dele como um pacifista, defensor só do seu país, não bate com os documentos secretos aí do Pentágono. Ele queria invadir a Rússia, é um translocado aí que sacrifica a população toda aí, sem correr risco, né? Porque ele não está na linha de frente de batalha. Né? Mas, por outro lado, digamos, o sentimento anti-guerra tende a crescer. Primeiro, pela ameaça que você tem aí de uma guerra nuclear, que seria o fim aí, né? O segundo, porque está custando muito para a economia. Você pega a indústria alemã, você pega os Estados Unidos, em cima da inflação de alimentos, de energia que se espalhou pelo mundo, você tem um papel do banco. Você vê o que é a roda complexa do mundo globalizado. Né?
Você tem esse impacto da guerra, que aumenta preço de alimento, preço de combustível, tem o boicote à Rússia, a tentativa de tirar a Rússia do jogo, um baita fornecedor de alimento, de combustível, daí provoca uma inflação, os bancos centrais aumentam a taxa de juros, isso aí provoca um desequilíbrio em fundos aí no mundo inteiro, você tem uma crise financeira a caminho, quer dizer, e daí você tem uma eleição nos Estados Unidos em que, aparentemente, a defesa da guerra se tornou o único argumento do Biden, né? Então, à medida que vai chegando, terminando o Zelensky vai ser colocado no seu lugar. É um picareta, efetivo. Pega as matérias que saíram nos Estados Unidos sobre o Zelensky antes da guerra, você vê que é um cara que entrou na onda, a mesma onda que derrubou a Dilma aqui, que ocorreu lá, né? Movimentação de rua, articulação judiciária, afastamento do presidente, a entrada de um interino tradicional, enquanto preparava um cara de massa aí. E ele, antes mesmo da guerra, você tinha matérias da imprensa americana falando do sistema de corrupção e compadrio que ele implantou em pouco tempo de governo lá. Agora, esse negócio da mídia ocidental é fogo. Esse conceito de mídia, que agora vai ter que ser revisto, né? Porque a maneira como a verdade é jogada para segundo plano, para interesses geopolíticos, interesses imediatos, interesses de patrocinadores, é muito forte, né? E cria um sentimento de onda, né? Você pega, por exemplo, o Biden lá, como é que chama esse? O Glenn Greenwald, que ousou dizer que o Biden... Ele tinha material mostrando que o filho do Biden ganhou contratos lá na Ucrânia. Ele foi execrado pelos colegas lá, antinacional, anti-americano e tudo, né? Então, esse sentimento de massa, que é a pior coisa que teve, que é a coisa que vem da Idade Média, queimar bruxa e tudo, que se manteve vivo aqui no século XX, foi por conta da mídia. E agora piorou, agora com rede social. Então, digamos, um dia que tiver uma reavaliação do papel da mídia na construção da civilização, vai ter muita mancha aí para ser limpada aí e analisada. Não será um retrato bonito. Agora, Silvio, eu queria colocar um ponto aqui. Obviamente, toda essa posição do Zelensky, obviamente, é um ator que passou a acreditar no próprio papel que pediram para ele desempenhar. Ele está naquela... E agora todo mundo fala, não, menos, mas ele não para, ele está convencido. Mas tem um fator aí que é os Estados Unidos, que quer manter essa guerra até onde puder. Mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, os Estados Unidos está agora nesse drama, que não é necessariamente um drama, é um drama porque também ali é a base do pensamento neoliberal, que é o Biden tem até o dia 1º de junho para convencer os republicanos a votarem o aumento do teto de gasto, ou então o Estado vai parar, como parou em outras vezes, não vai conseguir pagar seus fornecedores, seus funcionários públicos, e a pergunta você acha que existe algum risco da economia americana dar um calote? E, diante dessa fragilidade interna, você acha que apostar na guerra da Ucrânia por mais tempo não seria um erro no caso do Biden? E isso levaria a um outro tipo de solução também, no caso da Ucrânia, quer dizer, tentando juntar as peças? Você tem nos Estados Unidos o tal do complexo militar industrial, que metade do orçamento vai para isso, né? Então, você sacrificou... Quando você pega o modelo americano, que levou à decadência dos Estados Unidos, frente à China e tudo, é um modelo que se fincou aí na financiarização excessiva, né, que acabou tirando as pernas aí da... Eles só querem saber de dividendo, não querem saber de crescimento de empresa nem nada, e na militarização, né? Então, você tem 5 empresas aí que ficam com metade do orçamento americano. Você não tem para saúde, você não tem para educação. Isso aí está começando, essa revisão do ultraliberalismo aí está crescendo lá também, né? E é interessante que o Trump, é por aí que cresce a ultradireita também, né? O Trump, nesse sentido, era muito mais racional do ponto de vista geopolítico do que o próprio Biden, né? É interessante você ver o que ocorreu. Quando você pega esse caso da Rússia, da Rússia, que eu digo dos hackers russos lá na campanha do Trump, que foi o maior escândalo lá. A gente levantou na época, você tinha um blog lá que apareceu com um estudo
multiplicando por 100 vezes o alcance dos hackers russos. Levou esse estudo para o New York Times, que não quis nem saber, não tinha nenhum valor, nenhum valor acadêmico, nem nada, científico. Leva para o Washington Post quando estava a transição, a entrada do cara da Amazon, do Jeff Bezos. E eles publicam, isso aí foi o que permitiu o enquadramento do Zuckerberg lá pelo Congresso, e foi um negócio amado pelos think tanks americanos lá, do Atlantic Council, aquele think tank que trouxe até o Janot como membro do conselho, que junta potentados internacionais em grandes empresas e os funcionários públicos de alta patente nos Estados Unidos, né? Então, agora chegou. Na época, se descobriu, blogs fizeram esse trabalho lá, que o tal blog que divulgou esse trabalho era bancado pelo Atlantic Council. E o que acontece? É interessante esse ponto, né? O Zuckerberg vai direto do Congresso para o Atlantic Council, que dá a solução para ele. E a solução era uma associação internacional de agências de checagem, que diriam para o Facebook o que era fake news e o que não era. Nessa época, no Brasil, começou uma faculdade de direito, uma professora lá da Unesp, ia montar aqui uma subsidiária dessa associação internacional. E montou um grupo que só tinha grande imprensa e tinha os sites do sistema, digamos. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso aqui é jogada, né? Daí eu mandei até um e-mail, falei, eu queria cadastrar o GGN aí. Ah, não tem mais lugar. E o primeiro movimento deles foi uma denúncia contra o Fórum, a revista Fórum lá, por conta de uma notícia que o Papa tinha mandado um livro para o Lula, que foi desmentido pela agência Vaticana, eles trataram como fake news. Poderia ter sido uma barriga, não uma fake news. E não era. Depois o Papa demitiu o diretor da agência Vaticano lá por partidarização lá, e confirmou a entrega do livro. E a Fórum ficou fora do ar no Facebook por uma semana. Daí, quando deu toda aquela reclamação, tudo começou a ficar nítido do jogo, esse pessoal de agência de checagem desmancharam essa associação aí. Mas você vê que, nesse mundo em transformação, os estratagemas são de todo lado aí, de todo lado, né? Bem, Cláudio Couto, entendendo essa pergunta, você acha que a proximidade da eleição nos Estados Unidos e essa crise, vamos dizer assim, momentânea que o Biden está vivendo, tende a aumentar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, porque ter uma guerra ou estar envolvido em algum tipo de guerra é sempre um fator importante para a eleição interna, ou tende a afastar os Estados Unidos desse conflito? Olha, eu não sei se na realidade tende a ter algum efeito tão claro nesse caso, né? Porque, primeiro, você já tem um envolvimento dos Estados Unidos com essa guerra que me parece que é o limite do que faria sentido para um governo americano nesse momento ter, que é de criticar os russos, que são ali um adversário histórico dos Estados Unidos, mesmo depois do fim da Guerra Fria, propriamente dita, essa semi-Guerra Fria que a gente tem visto desde então, mantém os russos ali como um inimigo, e aí, consequentemente, fazer essa crítica, enviar munições, enviar armas, dar apoio diplomático, tudo isso está dentro do jogo. Agora, o que mais o Biden poderia fazer nessa direção? Não vai mandar tropas. Mandar mais armas, né? Pode mandar mais armas. Pode mandar mais armas, mas isso já está mandando, né? Quer dizer, não me parece que isso tenha grande efeito nesse enfrentamento, não. Eu acho que, na realidade, ele vai ter que tentar resolver esse problema por outro caminho, seja resolver o problema em si próprio, né? Ou seja, por medidas econômicas, seja, enfim, encontrar algum outro tipo de, digamos, ponto de fuga aí para poder desviar a atenção com relação ao desempenho econômico fraco dos Estados Unidos nesse momento. No caso da guerra, tentar investir mais nisso pode ser contraproducente, né? Porque, como o próprio Nassif colocou antes de mim, isso poderia, no limite, culminar numa guerra nuclear, que seria uma catástrofe, né? E, evidentemente, ninguém está querendo apostar nisso, nem o governo americano. Então, eu acho que, na verdade, não é por aí que ele vai resolver o problema, é muito mais atacando o problema econômico mesmo. Bem, eu agradeço quem nos acompanhou até agora. Lembrando o seguinte, lembrando também do espectador aqui que descobriu a gente, se inscrevam no canal, marquem lá, vocês vão receber as notificações, também contribuam para a Cato Capital, para o TV GGN, por Fora da Política Não Há Salvação. Quanto mais vocês participarem disso, mais a gente vai ter alcance e mais a gente vai poder participar do debate público no Brasil. A gente, obviamente, conta com o apoio de vocês. Nassif, Cláudio Couto,
Até a próxima e vamos em frente. Um Até abraço. a próxima, gente. Um abraço aí. Até mais, até mais. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.